Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fé e Oração Diária. E hoje eu vim aqui trazer um assunto um pouco extraoficial, que foge um pouco das nossas reflexões, estudos bíblicos e orações, para falar sobre algo muito importante que envolve a Igreja Católica, que é o estado de saúde do Papa Francisco. Acontece que as últimas horas trouxeram notícias extremamente preocupantes e urgentes sobre a saúde do Papa Francisco. Ele encontra-se hospitalizado, num estado considerado crítico, e isso está gerando apreensão e comoção em todo o mundo. Mas eu quero trazer aqui o que de fato está acontecendo com o Papa e qual a real dimensão da gravidade do quadro dele, e também venho falar um pouco sobre a possibilidade de uma renúncia. Antes de começar a falar exatamente sobre as notícias, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo ele foi gravado dia 23 às 10 horas da manhã. E pode ser que no momento que tu esteja vendo esse vídeo, algumas notícias já possam ter trazido atualizações ou alguma mudança. Por isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas informações e alguns links de portais de notícias, para que vocês possam estar acompanhando mais atualizadamente o que está acontecendo com o Papa. Antes da gente atualizar a atual crise, é importante contextualizar o histórico de saúde do Papa Francisco. Ao longo dos anos, e especialmente com a avançada idade, o Santo Padre já enfrentou diversos problemas de saúde que demandaram cuidados e intervenções médicas. Recordamos que, ainda jovem, ele teve parte do pulmão removido. Em 2021, ele passou por uma cirurgia de cólon, que é uma cirurgia no abdômen. E em 2023, ele foi hospitalizado para tratar uma laparocele. Ou seja, esse histórico médico pré-existente torna o Papa um paciente um pouco mais vulnerável, e aí isso aumenta a nossa preocupação diante do atual quadro de saúde dele. A gravíssima crise de saúde do Papa Francisco se desenrolou de uma maneira muito rápida e alarmante e começou no dia 14 de fevereiro de 2025. Então, para que a gente possa entender a real dimensão da situação, vamos recapitular de forma cronológica os eventos, e isso com base em comunicados oficiais do Vaticano e nas notícias que têm saído nas últimas horas. No dia 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco foi então hospitalizado no Hospital de Gemelli, em Roma. A internação ocorreu após o Papa apresentar os primeiros sinais de um problema respiratório, e no começo se pensava ser um resfriado. Mas logo se falou que o motivo da internação teria sido em decorrência de uma bronquite, e algum tempo depois o Vaticano atualizou que se tratava de uma pneumonia bilateral. E desde então, desde o dia 14 de fevereiro, o Papa permaneceu internado no Hospital de Gemelli e não recebeu alta em nenhum desses momentos. Como dito, o diagnóstico então inicial foi uma bronquite. No entanto, o quadro de saúde do Papa evoluiu de forma desfavorável e preocupante, e exames mais detalhados acabaram por diagnosticar uma pneumonia bilateral. A pneumonia bilateral é uma doença que afeta os dois pulmões, é uma infecção grave do tecido pulmonar e ela tem potencial de ser letal, principalmente em pacientes idosos e com casos de problema respiratório, que é exatamente o caso do Papa Francisco. Então, no dia 21 de fevereiro de 2025, diante da gravidade de todo o quadro, o Papa precisou receber uma transfusão sanguínea de emergência. Ela então foi realizada em caráter emergencial, e isso evidencia para a gente a gravidade do caso. Então, hoje, no dia 23 de fevereiro de 2025, algumas notícias informaram que o Papa Francisco passou uma noite de sono relativamente tranquila, isso sinalizado pela equipe médica. Porém, apesar da relativa estabilidade durante a noite, o Papa segue internado e agora com o uso de almofadas nasais para poder receber oxigênio. E ainda que essa noite tranquila possa trazer um fio de esperança, o quadro geral permanece crítico e está precisando de bastante atenção e cuidado. Então, esse estado grave de saúde do Papa, como a gente pode constatar, visto as últimas notícias,
gera um imenso impacto, né, principalmente na Igreja Católica, mas acaba respingando em todo o mundo, visto que ele é uma figura pública bastante importante. E devido a toda a situação, milhões de fiéis e pessoas de boa vontade estão se unindo em oração nesse momento de apreensão, incerteza, desejando boas melhoras então para o Papa. Acaba que a fragilidade de saúde dele inevitavelmente reabre um debate sobre o futuro do pontificado e a possibilidade de uma renúncia. Cenário que, apesar de não confirmado, está gerando ainda mais preocupação aos fiéis. Acontece que alguns anos atrás, o Papa comunicou que, se em algum momento ele não se sentisse mais apto a exercer o seu papel enquanto Papa, ele renunciaria ao cargo e às suas funções. Porém, não há nenhum comunicado sobre uma possível renúncia e o Papa ainda não se manifestou sobre isso. Por fim, diante desse quadro tão sério e que se agrava a cada hora, o apelo mais urgente é para que todos nós nos unamos numa oração fervorosa e incessante pela saúde do Papa Francisco. Que peçamos a Deus com toda a nossa fé e esperança pela recuperação do nosso Santo Padre, por sua força e seu restabelecimento. E, claro, por sabedoria e discernimento para a Igreja nesse momento de provação e grande incerteza. A gente vai seguir acompanhando as notícias com atenção redobrada, buscando sempre fontes oficiais e confiáveis e mantendo-nos firme em oração, pedindo a Deus que ilumine e proteja o Papa Francisco e que nos fortaleça neste momento. E agora, por fim, por favor, se inscreva no canal para ter acesso a orações diárias, reflexões e alguns conteúdos relacionados à história dos santos e coisas importantes relacionadas à catequese. Te vejo num próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus.